Seja bem-vindo à terceira live de aquecimento para o evento Endocrinovet. Eu sou a Lê e ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias para se destacar no mercado de trabalho. Então, se você é veterinário, já curte aqui e me segue para você não perder nenhuma dica, ok? Então, nessa live especificamente, eu vou falar sobre doenças hormonais em cães e gatos, quando suspeitar durante a rotina clínica. E tem um pessoal já perguntando aqui, mas o que é uma live de aquecimento? Gente, não tem nada a ver com o tempo que tá meio friozinho aqui em São Paulo. É um aquecimento para o evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para você se destacar no mercado de trabalho. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, é só comentar aqui embaixo a palavra evento que você vai receber um link de inscrição gratuita, ok? Então, comenta aqui embaixo, evento. Bora lá para o tema da nossa live, né? Doenças endócrinas em cães e gatos, quando suspeitar na rotina clínica, né? Então, eu acho que a missão mais difícil, a gente, na rotina, entender que nós estamos diante de uma doença endócrina. Eu costumo falar sempre, é muito fácil quando a gente vai dar uma aula ou uma palestra, a gente já vai com o tema bonitinho, né? Então, assim, vou falar de diabetes, vou falar de hipotireoidismo, vou falar de hipertireoidismo, né? Mas na rotina, você tá lá atendendo o seu paciente, como é que você vai desconfiar que eu devo fazer uma dosagem hormonal, que eu tô diante de um paciente endocrinopata? Então, uma coisa que ajuda muito, gente, são os conceitos. Então, uma frase para você. Então, aí se você não costuma anotar, anota aqui hoje essa frase que é importantíssima. Pega a caneta lá, anota. Anota aqui, vamos lá. As doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. Isso é muito importante, né? Dificilmente uma doença endócrina vai ter uma única alteração laboratorial e vai ter um único sintoma. Exatamente porque o hormônio, quando cai lá na circulação, ele regula a função de vários órgãos, ele vai agir em vários tecidos. Então, esse é o conceito mais importante dessa aula. As doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. E aí a terceira dica, não deixa de anotar, né? Pega o rascunho lá, vamos anotar aqui, pega a folha. Não deixa de anotar a terceira dica, que são os diagnósticos diferenciais. Anota aí, diagnóstico diferencial, tá? Porque aí a gente vai juntar o quebra-cabeça. De uma forma geral aí, o que a gente pode pensar para ser um start, né? Então, os endocrinopatas geralmente vão apresentar mudanças agudas. Alessandra, mas tem doença, por exemplo, o Cushing, que a evolução é progressiva e lenta. A evolução é progressiva e lenta, mas o tutor vai perceber, de repente, alguma coisa mudou. Embora a evolução da doença seja progressiva e lenta. O tutor vai relatar, por exemplo, que de repente o cachorro começou a beber água loucamente, urinar loucamente. Passou a apresentar poliúria e polidipsia. Então, mudanças agudas, abruptas no comportamento de ingestão alimentar, de ingestão de água e de peso. E aí o peso, gente, também não é só ganhar peso, mas perder peso. Então são coisas que
pensando de uma forma geral, tentando englobar boa parte das endocrinopatias. Então, uma dica para vocês que trabalham com clínica de pequenos animais: mudanças agudas na ingestão de água, no volume urinário, no apetite, para mais ou para menos, e no peso. Mudanças para mais ou para menos no peso. Então, isso são dicas bastante importantes, gerais, tá? Outra dica geral é a pele. Então, boa parte, com frequência, as endocrinopatias causam manifestações dermatológicas. Então, aí um exemplo: o hipotireoidismo causa alteração dermatológica, o hipercortisolismo pode causar alteração dermatológica. Então, eles fazem, além daquela alopecia característica das dermatoses de origem hormonal, que é alopecia simétrica bilateral que poupa a cabeça e extremidade de membros, eles também têm uma piora na qualidade da pele e também na parte imunológica da pele. Então, eles fazem piodermites recidivantes, né? Eles podem fazer malacesiose, podem apresentar demodicose de manifestação tardia. Então, a gente tentando agrupar todas as endocrinopatias numa coisa só, né? Vamos fazer nesse exercício de tentar misturar as coisinhas aí. Então, é a brincadeira mais interessante. E aí, eu até oriento vocês a anotarem assim, fazer um quadradão, um quadrado dividido, sei lá, em 4 partes, né? Ou para a gente poder ir colocando lá. Então, se você for colocar assim nos diagnósticos diferenciais de cada coisinha, aí vocês vão montando o quebra-cabeça, isso fica bem mais fácil. Então, vamos lá, vamos tentar assim, põe lá nos seus quadradinhos: doenças endócrinas que causam ganho de peso. Eu até gostaria que vocês colocassem aí para mim, quero ver se vocês, que vocês poderiam colocar para mim: doenças endócrinas que promovem ganho de peso. Será que vocês poderiam falar alguma coisa para mim? Vamos ver se alguém tá afim de se comunicar e arriscar. Ingrid Saldanha, acabou de chegar. Me fala aí de uma doença endócrina que causa ganho de peso. Acho que 2 são as mais fáceis da gente lembrar: a síndrome de Cushing, o hipotireoidismo. Isso, Ingrid, a síndrome de Cushing. Qual outra? Vamos ver. Que faz o paciente ficar gordinho. Raimundo, isso mesmo, o hipotireoidismo. E tem uma terceira, que essa é a mais esquecida de todas e é uma causa endócrina que leva a ganho de peso. Será que alguém vai lembrar? Essa é um pouco mais difícil, tá? Essa é um pouco mais difícil de lembrar. Então lá, pega lá na sua folhinha de diagnósticos diferenciais. Então, o paciente, o tutor veio relatando ganho de peso repentino, confiando que ele está falando a verdade, né? Então, a gente tem hipotireoidismo, hipercortisolismo ou síndrome de Cushing, e a gente tem o insulinoma. O insulinoma também promove um ganho de peso rápido. Por quê? Porque a insulina, ela faz uma ação lipogênica, ela ajuda, né? Ela estimula o acúmulo de gordura. Então, esses pacientes também ganham bastante peso. Então, rotinas, né? Lembra que o nosso tema é quando nós estamos na rotina clínica, quando desconfiar de uma doença endócrina em cães e gatos. Então, o insulinoma. Beleza, falamos de uma das coisinhas que é o ganho de peso. E aí, pensando nos diagnósticos diferenciais, a gente não pode esquecer do excesso de peso devido à ingestão excessiva de calorias, tá? Que é o que eu falo sempre, que é o paciente OB, o obeso por excesso de ingestão calórica. Legal, a gente estava falando de pontos importantes de quando desconfiar de uma endocrinopatia. E eu falei para vocês, mudanças no peso. Mudanças para mais
Vocês acertaram aí, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, e aí eu ajudei vocês com o insulinoma. Aí pensando nas doenças endócrinas que fazem perder peso de forma aguda. E aí vamos pensar numa coisa, temos duas situações aí para a gente fazer os diferenciais, né? Eu tenho paciente que perde peso porque não está se alimentando e eu tenho paciente que perde peso mesmo se alimentando. Então dá para vocês organizarem um fluxograma aí para quem está acompanhando, anota aí, emagrecimento, e aí a gente vai colocar, abre duas setinhas, né? Então a gente coloca emagrecimento. E aí a gente vai puxar duas flechinhas, né? Com diminuição de apetite, sem diminuição de apetite. Ou até mesmo polifágico, né? Então, isso faz a diferença. Então, que doenças que a gente tem aí? Então, a gente falou de excesso de peso, agora a gente tá falando de perda de peso. Então, pensando em doenças endócrinas que promovem a perda de peso, a gente tem o hipertireoidismo, que é mais comum em felinos, é pouco frequente em cães, é muito raro em cães, né? O hipertireoidismo, então, perda de peso comendo loucamente. O hipertireoidismo causa polifagia, então o paciente perde peso mesmo comendo. Outra doença endócrina onde nós vamos ter aí a perda de peso sem perda de apetite, né? Sem parar de comer, é o diabetes, que acomete tanto cães quanto em gatos. Então, são pacientes que estão comendo muito bem, mas que continuam perdendo peso. Agora, é lógico, gente, pensando aí nos diagnósticos diferenciais de obeso sem perda de apetite, aí a gente tem, por exemplo, a insuficiência pancreática exócrina, que o paciente está comendo loucamente, mas está tendo diarreia, não digere o alimento, e aí ele continua emagrecendo. Mas aí a gente vai ter mais um sintoma, a diarreia, né? Então, legal. Então, a gente pode ter perda de peso sem alteração, sem diminuição do apetite, e a gente pode ter a perda de peso com diminuição do apetite. Aí a gente já pode colocar o que a gente pode colocar nessa lista? Perda de peso com perda de apetite, pensando em endocrinopatia. Então, a gente pode colocar aí a cetoacidose diabética. Então, quando o paciente ele tá em cetoacidose, então ele perde o apetite. Ele foi polifágico, mas agora ele perdeu o apetite. Então, na cetoacidose diabética e no hipoadrenocorticismo. No hipoadrenocorticismo, eles emagrecem bastante porque eles param de comer. Eles diminuem o apetite, mas eles também podem apresentar quadro gastroentérico, atrapalhando um pouquinho aí o nosso diagnóstico, confundindo aí um pouquinho a nossa cabeça. Então, a gente falou aí de um sintoma básico, né? Que é o peso, ganho repentino e perda repentina de peso. E eu falei para vocês ficarem atentos a mudanças na ingestão de água, a mudanças no apetite, né? Então, vamos pensar assim, uma mudança importante para ajudar a gente a fazer a configuração, porque eu tô falando que eu estou de uma rotina clínica, estou na rotina clínica, e aí quando que eu vou pensar em doenças hormonais em cães e gatos? Então, vamos lá, vamos falar então de mudança no apetite. Então, quem vai ficar polifágico? O síndrome de Cushing, e hipertireoidismo e diabetes. Beleza. Falamos de polifagia, falamos de peso, falamos de polifagia. Síndrome de Cushing, diabetes e hipertireoidismo em gatos. E na PUPD? Poliúria e polidipsia. Que doenças endócrinas apresentam poliúria e polidipsia? Gente, aqui a lista fica um pouco mais pesada, né? A lista fica um pouquinho maior aqui, porque aí a gente tem muitas alterações que causam poliúria e polidipsia. Então, a gente tem o diabetes mellitus, lembrando que o diabetes mellitus também provocou lá alteração no peso e no apetite. A gente tem a síndrome de Cushing, que mexeu só no ganho de peso e no apetite.
A gente tem o hipertiroidismo, que também leva a poliúria e polidipsia. Então, eu falei de Cushing, falei de diabetes, falei de hipertiroidismo. A gente tem aí as hipercalcemias de uma forma geral que podem causar poliúria e polidipsia. E aí, pensando em hipercalcemia, a gente pode pensar no hiperparatiroidismo primário, que vai causar poliúria e polidipsia. O feocromocitoma, que é um tumor de adrenal produtor de catecolaminas, também pode causar poliúria e polidipsia. Aí a gente tem as dislipidemias, também podem causar poliúria e polidipsia. E aí a gente identificando uma POPD com dislipidemia, a gente vai ter que identificar qual é a causa da dislipidemia. E eu falei isso na live de aquecimento de ontem. Quem não viu, a gente falou um pouquinho de dislipidemia, porque aqui não dá pra gente falar muita coisa, aqui é só para abrir um espaço para reflexão, né? Inclusive, para quem entrou depois, né? Nós vamos ter um evento gratuito online, que é o workshop Endocrinovet, onde eu vou entregar de graça para vocês o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias, tá? Para você se destacar no mercado veterinário, né? Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, é só você comentar aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber um link de inscrição gratuita. Então, comenta aqui embaixo a palavra evento. Beleza? Então, estamos lá falando da PU, poliúria e polidipsia, falamos do Cushing, do diabetes, do hipertiroidismo, das hipercalcemias, das dislipidemias e a gente tem também o hipoadrenocorticismo. Então, se vocês recordarem, quem não registrou a informação, volta, assiste a live, vai ficar gravada aí para vocês. Eu repeti as mesmas doenças várias vezes. Quando eu falei de peso, quando eu falei de apetite, quando eu falei de poliúria e polidipsia, eu falei várias vezes a mesma doença. Então, é isso que eu falo para vocês. As doenças endócrinas causam manifestações clínicas sistêmicas. Alessandra, mas tem outras coisas que a gente tem que descartar? Tem. Então, se a gente pensar em poliúria e polidipsia, a gente vai precisar descartar a doença renal, as hepatopatias, que causam poliúria e polidipsia, a pielonefrite, que vai causar poliúria e polidipsia, a piometra na fêmea. Então, são muitas as causas de poliúria e polidipsia, né? Então, o número de causas é bastante grande. Diabetes insípidos, esqueci de falar como eu podia. É que diabetes insípidos não é muito comum, tá, gente? A eritrocitose vera também. Então, a lista é sempre enorme de diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer, né? Inclusive, eu gosto muito de destacar, gente, que o diabetes insípidos é uma doença pouco comum. Então, já estava esquecendo de falar dela para vocês, mas então eu já até vou redobrar meus esforços aqui com relação a ela, que o diabetes insípidos é pouco comum. Então, antes de vocês pensarem em testar para diabetes insípidos, vocês têm que descartar todas as outras causas de poliúria e polidipsia. Doença renal, doença hepática, eritrocitose vera, Cushing, hipercalcemia, dislipidemia, infecção, uma pielonefrite, né? Então, isso tudo a gente precisa descartar. Aí, a partir do momento, né, que a gente tem essas suspeitas, a gente tem essas manifestações clínicas, aí a gente vai lá pensar nos exames, né? O que a gente vai pedir para o nosso paciente? Ai, Alessandra, eu tenho certeza que é Cushing. Vou testar para Cushing, que é o teste de supressão com dexametasona. Não vai fazer isso. Como não? Tenho certeza. Não vai. Por quê, gente? A gente sempre tem que triar o nosso paciente. Por quê? Um teste de supressão com dexametasona, ele tem uma margem de falso positivo.
Então, assim, a especificidade do teste, então, ele não é tão específico assim. Ele dá positivo para um grande grupo de animais que tem a doença, mas ele vai dar positivo para um número pequeno de animais que não têm a doença. Então, eu tenho que ter certeza que o paciente não tem nenhuma doença sistêmica importante, porque senão vai dar um teste falso positivo. Por quê? Porque na situação de doença, nosso organismo libera mais cortisol. Naturalmente, todos os indivíduos sadios, os cães e os gatos, numa situação de doença sistêmica, vão liberar mais cortisol. E aí o seu resultado pode ser um resultado falso positivo. Ah, Alessandra, como assim? Então imagine só que eu tenho um paciente que você está suspeitando de Cushing e ele tem anemia. A anemia é uma alteração laboratorial que vai, de uma certa forma, estimular a produção do cortisol. Mas qual é o sentido da anemia estimular a produção de cortisol? Gente, faz todo sentido. Mãe Natureza é sábia, maravilhosa. O cortisol estimula a medula a fazer eritropoiese. Então, se eu tenho uma situação de anemia, além de tudo, eu tenho uma situação de doença em que liberar mais cortisol será extremamente benéfico para estimular a medula a produzir hemácia. Então, eu não devo testar um paciente que tem anemia. Mesmo porque, se você estiver certa que aquele paciente tem síndrome de Cushing, mesmo que o teste dê positivo, ele tenha a doença e o resultado consiga identificar deu teste positivo, você não pode tratar esse paciente com Cushing. Por que você não pode tratar? Porque se ele estiver bombando no cortisol e mesmo assim ele estiver anêmico, né, com um monte de cortisol, estimulando a medula a fazer eritropoiese, e mesmo assim ele está anêmico, se você tratar ele para Cushing, você mata ele de anemia. Então a gente tem que identificar qual a causa da anemia e tratar. Então por isso que a gente tem que fazer check-up antes, né, dos nossos pacientes. Da mesma forma, se eu tiver um paciente anêmico por uma inflamação crônica, ou um paciente anêmico, vamos falar que é o mais comum, por conta de erliquiose, né? E aí você acha que ele tem hipotireoidismo, porque ele tá muito prostrado. Mas olha só, gente, a anemia causa prostração, né? Dependendo quanto baixo está o hematócrito daquele paciente, né? O eritrócito, a hemoglobina, quanto mais baixo isso tiver, mais prostrado o nosso paciente vai ficar. Aí você atende um paciente que está prostrado, aí você fala, nossa, ele tá tão devagar, tão lento, que eu acho que é um hipotireoideu. E aí você vai testar para hipotireoidismo, você vai lá e dosa o T4 total e o TSH. Ou às vezes, né, gente, vocês acabam dosando só o T4, né? E aí o T4, gente, ele reduz também quando o paciente está doente. Ah, mas Alessandra, qual o sentido do T4 reduzir quando o paciente está doente? Olha só, quando nós estamos no estado de doença, ou o nosso paciente está em estado de doença, é interessante o organismo estar hiperativo, gastando energia loucamente, ou é interessante no estado de doença, então nós diminuirmos o nosso metabolismo para a gente economizar energia? Mãe Natureza é sábia, linda, maravilhosa, não erra jamais, né? O que é? Da mesma forma, vai diminuir o hormônio tireoidiano para diminuir o metabolismo. E aí, se você dosar o T4 sem fazer os diagnósticos diferenciais que está acontecendo naquele paciente, muito provavelmente você pode ter um T4 baixo, simplesmente por ser um mecanismo de defesa para aquele organismo, uma redução de hormônio tireoidiano. Então, o que é isso? O tal da síndrome do eutireoideu doente, né? O paciente está doente, eutireoideu quer dizer normal, e a tireoide está normal. Síndrome do eutireoideu doente. Quem está doente é o paciente, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa triagem e, a partir da triagem, fazer os diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai testar para hipotireoidismo se o meu paciente tiver anemia e hipercolesterolemia. E eu descartei todas as outras causas de anemia,
principalmente não posso deixar de descartar Ehrlichia, Babesia e Leish, né? De jeito nenhum. A gente pode destacar perdas, né? Então, perdas na cirurgia, perdas por hemorragia, perdas nas fezes, né? Um paciente que fez hematoquesia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Diagnósticos diferenciais aí, sempre, né? Então, hipotireoideu, a gente tem que descartar outras causas de anemia, né? No Cushing, lembrar que eu só vou testar se o paciente tiver o quê? Quando a gente vai testar para Cushing? Quando o paciente tiver pelo menos uma manifestação clínica de Cushing, né? Aí a gente pode pensar testar, mas antes faça um check-up para saber se é aquele momento certo de eu testar esse paciente. E que alterações esse paciente deve ter para eu testar? O que é comum? Eritrocitose discreta, leucograma de estresse, trombocitose, baixa densidade urinária, hipostenúria ou isostenúria, aumento importante da atividade da fosfatase alcalina, né? Então aí são. Agora o diabetes é o mais fácil, né, gente? O diabetes é o mais facinho pra gente, né? A gente vai medir a glicemia, a gente vai identificar hiperglicemia e glicosúria persistente, e no caso dos gatos é obrigatório a gente fazer frutosamina. Por quê? Porque os gatos fazem hiperglicemia por estresse, então a gente tem que fazer a frutosamina para confirmar que aquele gato é diabético, né? E por último, como eu citei, o tal do insulinoma, não posso deixar de falar para vocês como é que faz o diagnóstico do insulinoma. Diagnóstico do insulinoma, nossa, tem muita coisa, né, gente? Do insulinoma, a gente vai mensurar a insulina, tem que identificar hiperinsulinemia diante de uma hipoglicemia. No caso do hipertireoidismo felino, a gente vai dosar o T4 total. E o T4 total, gente, de acordo com consensos, aí a gente deve dosar o T4 total de todos os gatos a partir de 6 anos de idade. Então, é mensuração anual. T4 total. E o hipoadrenocorticismo, a gente tem que fazer o teste de estimulação com a CTH. O hipoadreno é aquele paciente que não está comendo, está emagrecendo, pode ou não ter um quadro gastroentérico, pode apresentar anemia e hipoglicemia. E aí a gente já cruza o diagnóstico diferencial da hipoglicemia, hipoadreno, insulinoma, hepatopatias. Nossa, gente, é muita coisa mesmo que a gente tem que falar de endocrinologia. O legal é a gente fazer esse exercício mental aí sobre cruzar as informações e aprender a fazer os diagnósticos diferenciais, né? Então, é muita informação mesmo. Então, por isso, eu convido vocês, né, inclusive, para eu poder explicar mais, né, mais coisas sobre as endocrinopatias, que eu adoro, né? Eu estou organizando um evento para vocês chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para você, veterinário, é um curso para veterinário, se destacar no mercado de trabalho. E aí, para quem chegou depois, para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento online, é só comentar aqui embaixo a palavra evento que você vai receber um link de inscrição gratuita. Então, comenta aqui evento aqui embaixo para você receber a sua inscrição gratuita. Pessoal, tentei entregar o máximo que eu pude de informações nesses 30 minutos de live. Amanhã eu tô de volta às 20h30. Beijo grande, pessoal. Até amanhã.